quinto ano, que saudade! Vamos dar início, vamos continuar as nossas aulas, agora rumo ao quarto mês, né? Finalizamos aí o nosso terceiro mês de avaliações. Queria dizer para vocês que eu gostei do resultado do segundo mês, provas corrigidas, né? Gostei, sinal de que vocês estão se empenhando, estão entendendo. A tia agradece demais a participação, o empenho, né, de vocês, da família. Agradeçam a família por mim, pelo empenho de vocês, por eles. Estamos vendo todos empenhados para que a gente consiga dar continuidade às nossas aulas. As coisas não estão fáceis, não é como a gente gostaria que estejam, mas nós estamos conseguindo, né? Nas dificuldades que nós vemos as nossas forças para conseguir o que a gente quer. E vocês do quinto ano estão lutando pelo que querem, que é os estudos. Vocês estão empenhados, estão acompanhando o grupo, estão acompanhando as atividades. Isso me deixa muito feliz. As segundas avaliações foram conforme o esperado. Vocês, né, entenderam realmente o conteúdo. E qualquer coisa a tia está aqui para explicar. E aí nós vamos continuar hoje de forma mais light, nós vamos ter aula de ortografia, uma aula boa, uma aula tranquila, que todo mundo vai conseguir entender. Palavras com R ou RR na página 114. Peguem um livro de português na página 114 para ir acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Aí nós temos aqui esse textinho lindo com esse menino, com esse guarda-chuva super colorido que diz assim: palavras com R e RR. Leia o poema e observe. Nova rotação. Em meu caderno de poesia, fabrico um dia inteiro de paz. A guerra jaz no baú de ideias mortas e a terra toda ondula em dança lenta. Mais leve e azul, inaugura uma nova rotação, como um botão de uma flor desconhecida. Todos saem às ruas com suas sombrinhas salpicadas de arco-íris e embrulham seus pães com a palavra amor. Amor, como o mundo está precisando de amor, como estamos precisando ser amados, como estamos precisando amar. E aí tem assim, ele diz assim: em meu caderno de poesia eu fabrico um dia inteiro de paz. É o poder da nossa mente de fabricar a paz, é o poder que nós temos em nossas mãos de fazer com que as coisas difíceis se tornem realidade. E a guerra jaz no baú das ideias mortas. Então ele quer fabricar no caderno dele somente a paz e que a guerra desapareça dos nossos dias. E nesse texto, o da Rosiana Borrai, Fábrica de Poesia, o texto vem no livro para poder explicar palavras com R e RR. Tia, mas para que esse conteúdo? Ortografia, a tia já explicou, que é para a gente poder aprender a escrever melhor e ler também. Algumas vezes eu corrijo, né, as atividades de vocês e vejo que ainda tem algumas deficiências no RR e no R. E aí, para sanar essas deficiências, é que a gente estuda a ortografia. Então, vamos prestar atenção. A gente lê o texto, releiam em casa, com toda atenção, e vamos lá. Então, tem aqui o nosso conteúdo. Observe a palavra guerra. Guerra que tem lá no texto. O som forte do RR é o que está entre vogais. O som forte, RR, guerra, é um som forte. Ele fica entre vogais. Dica, prestem atenção na dica. Não se usa RR no início das palavras. O RR ele só pode ser encontrado no meio das palavras. No início nunca. Não existe nenhuma palavra da língua portuguesa que comece com RR. Veja algumas palavras com R e RR. E é nesse quadro que nós vamos ter o foco, né? A atenção total do nosso conteúdo. Então, vamos lá. No quadro rosa, nós vamos procurar palavras com R inicial. Nós vamos ter, nesse conteúdo, R inicial, RR com som forte, R entre vogais com som brando e consoante N mais R. É o objeto do nosso estudo desse conteúdo. R inicial é quando a palavra se inicia com R. A palavra, a primeira letra da palavra é o R. Tem assim, tem rei, régua, rabisco, rosa e rua. São palavras iniciadas com a letra R. Pode iniciar a palavra com RR? Nunca em tempo algum.
Depois, nós temos RR com som forte. Uma dica da tia Ju, ele pode ser RR som forte ou pode ser também chamado R dobrado. R dobrado por quê? Porque eu tenho dois R's e esses dois R's deixam som forte. Vejam só, terra, serrote, carro, borracha e carretel. Então, esse RR com som forte ou R dobrado deixa o som forte, até porque são dois R's. E só pode ser encontrado no meio das palavras, nem no início e também não no final. R entre vogais, o som fica brando. Falem com a tia com a língua assim, tipo a tia falou. Brando. R entre vogais, deixa o som brando. Exemplo, careta, besouro, pera, canguru e escuro. Observem que o R, ficando entre duas vogais, ele dá esse som brando, né? É como se a língua precisasse mais da língua para falar. Falem careta, careta, certo? Então, esse é o som brando, quando o R fica entre duas vogais. No caso aqui de careta, fica entre o A e o E. Depois, nós temos a consoante N mais R. Honra, enredo, enriquecer, enrugado e enrolado. Então, depois da consoante N, se tiver um R, apesar de parecer com o som do 2R, porque ele vem depois do N, só é um R. Reparem que o som de honra é como se eu tivesse dois R. Por que que não é? Porque ele vem depois da consoante N. Então, tá aí o nosso quadro base de aprendizado. E como é fácil, né, gente? Como é bom esse conteúdo desse mês. R inicial fica no início da palavra. RR com som forte fica no meio. RR som forte ou som dobrado. R dobrado, porque são dois R's. R entre vogais com som brando, não esqueçam. Consoante N mais R, carros de honra, enredo. Continuando, a tia trouxe esse texto para a gente poder ter mais opções. Palavras com RR. Driblando na rua. A bola rola, rebola, embola. A algazarra agarra, a farra, o gol na marra. A alegria, a folia, a magia, a gritaria. O menino corre, o sol explode. O autor, o suor escorre. A bola bate, rebate, no combate voa. A vidraça parte, reparte, estilhaça. Dona Sinhá vem pra rua. A moçada para, o coração dispara. A fuga, o silêncio. A bola, o menino. Todos saem, fim de jogo, 2-0. Então, nesse texto você pode ver que tem várias palavras com R e RR. E aí, tem essa atividade depois que pede. Leia as palavras destacadas no texto e escreva cada uma no quadro conforme a indicação. Tia, é para a gente copiar essa atividade? Não, a tia trouxe só para poder fixar na mente o conteúdo. R inicial, rola, rua, rebola e rebate. São palavras com R inicial. Com RR, som dobrado. Algazarra, garra, farra são exemplos de palavras com RR. R entre vogais, que deixa o som como quinto ano, brando. Gritaria, para, coração. R depois da vogal, no final da sílaba. Essa aí é uma modalidade nova. Lembra do AR, R, OR, o R que a tia explicou? Tem aqui também. Parte e reparte. E R no final, suor. Também encontramos o R no final. Depois a tia trouxe mais alguns exemplos aqui para fixar. R inicial, exemplos rato, retrato e rúcula. R após a consoante, enredo e N. Após a consoante N, enredo e honra. Mas também nós temos melro, que é depois da consoante L. Mas qual nós estamos estudando? Só após a consoante N. RR, exemplo, ferradura, terreno, carruagem. E R entre vogais, que deixa o som como quinto ano entre vogais, brando. Temos abóbora, garoto,
tatu e farofa. Pronto. Aí nós temos depois que vocês estudarem o R, o RR, fazerem a atividade que tem aí no livro, que eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade, que é um assunto bem simples, bem gostoso de estudar, nós vamos partir para a página 118, que é uma produção de texto. Diz assim: a coragem sempre deve vir acompanhada com a sabedoria, pois a valentia sem reflexão não passa de uma tolice perigosa. Então, a coragem, quando for ser corajoso, deve ser no momento certo, no momento de sabedoria, porque senão não vai passar de algo bobo, de uma tolice. A coragem deve ser praticada nos momentos certos, na nossa vez de falar e agir para nos defender ou defender aqueles que precisam de nossa interferência. Impõe a sua coragem diante das dificuldades que surgem durante a vida para vencê-las uma a uma. O texto Vida de Papel é um conto. Os contos, em geral, apresentam fatos, personagens, tempo e lugar. Que texto é esse, Vida de Papel? É aquele do saquinho de papel, que era um saquinho de pipoca e se tornou um grande artista para ele. Então, aquele texto é um conto, o conto que nós já estudamos, que trata de quê? De histórias maravilhosas, né? De histórias. A gente pode viajar pelo mundo da imaginação, que tem personagens, que tem castelos encantados, florestas encantadas. O enredo dos contos tem a seguinte estrutura, a estrutura de um conto. Como é que eu faço um conto? Tem a apresentação, a complicação, o momento mais importante e o desfecho. Como é que vocês vão fazer, quinto ano? Vocês vão fazer o início do texto, que é onde eu falo o que vai acontecer, quem são os personagens, o lugar, o espaço, né, o tempo. Depois, logo no início do texto, traz essas informações para situar o leitor no texto. A complicação é aquele momento do problema. Lembra quando a Branca de Neve come a maçã envenenada? É um conto. Então todo mundo fica assim, ó. É um fato inesperado que surge no decorrer dos acontecimentos. O conto ele tem que ter o clímax, que é chamado. O clímax é o ponto central do texto, é o momento mais interessante e importante do texto. Os textos, para que ele chame a atenção do leitor, ele tem que ter algo que lhe deixe assim, criando expectativa. E é isso que tem que ter no conto de vocês. O desfecho é a forma como foram finalizados, é como a história termina. Existem vários tipos de conto, conto de fada, fantástico, de terror, de humor, um texto de alegria, um conto de alegria. Escolha um tipo de conto que você gostaria de escrever e com essas informações construa seu conto no caderno, não é no livro. Vocês vão fazer no livro a tarefa do RRR, vocês vão tirar de letra, depois vocês vão fazer um conto, observando todas essas informações. Se precisar, vai no livro de redação, estuda conto de novo e faz no caderno com a letra linda. Não esqueçam dos parágrafos. Bons estudos, a tarefa na página 115, 116, 117 e 118. Nosso assunto foi R e RR. Facinho, né, gente? Qualquer dúvida, a tia Ju está à disposição. Cheiro e até a próxima.